Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, sou Helder, mestre em matemática. Galera, a gente está agora iniciando o nosso estudo de sistema de equações do primeiro grau, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ajuda bastante aqui, eu estou sempre trazendo conteúdo para vocês estudarem, beleza? Então vamos embora estudar matemática. Gente, aqui é o seguinte, ó. Nós vamos agora estudar as equações, né, os sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Ou seja, toda vez que você tiver um sistema com esse tipo de característica, né, onde as minhas incógnitas que eu vou estar trabalhando é o x e o y, beleza? E A, B, C, D e o E', né, faltou colocar o E' aqui, eles são números reais, né? E isso é o que vai determinar um sistema de equação e como a gente vai resolvê-lo, tranquilo? Então, um sistema de equações, gente, nada mais é do que uma correlação entre duas ou mais equações, limitando a quantidade de soluções de uma equação. Lembra-se que quando a gente tinha uma equação com duas incógnitas, né, x mais y igual a 10, eu tinha infinitas soluções, né, porque eu posso assumir x igual a 1, y igual a 9, eu posso assumir x igual a 5, y igual a 5, e assim vai. Então, uma equação com duas incógnitas, eu tenho infinitas soluções. Tá? Quando a gente trata de um sistema, ou seja, que eu tenho duas equações com duas incógnitas correlacionadas, tá? Isso aqui limita a quantidade de soluções que eu tenho para as equações e isso aqui me dá uma garantia que eu vou ter uma solução, tá? Ou seja, só tem um valor de x e um valor de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Por isso que a gente diz que é uma correlação entre essas duas equações, tá? Então veja que há uma diferença enorme entre infinitas soluções, né, e uma única solução que a gente tem através de um sistema. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, gente, para a gente resolver um sistema, existem alguns métodos que os matemáticos aplicam, né, de uma maneira mais simples para a gente resolvê-los, tá? Mas por enquanto vamos ver o método da substituição, tá? Vocês vão entender por que substituição. Então aqui eu tenho um sistema, né, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 6, e eu quero resolver esse sistema. Tá? Vamos fazer pelo método da substituição. Como é que a gente faz? Então eu escrevi o passo a passo do que vocês vão fazer para resolver sistemas de equações com duas incógnitas, tá? Então, o primeiro passo é escolher uma das duas equações e isolar uma das letras. Então vamos ver isso aqui, ó. Então veja que eu tenho duas equações, né? Eu tenho a equação 1, tá? E tenho a equação 2 aqui, ó. Beleza? Então eu vou escolher qualquer uma. Eu posso escolher a primeira ou eu posso escolher a segunda. Tanto faz. Então, digamos que eu queira escolher a segunda. Então eu vou pegar a segunda equação, x menos y igual a 6, e eu vou isolar uma das letras. Ou seja, isolar, gente, nada mais é do que deixar uma letra do lado da igualdade e do outro lado qualquer outra coisa, né, que seja letras e números ao mesmo tempo. Então, quando eu isolar aqui, digamos que eu quero isolar o x. Então, eu vou passar o y para o outro lado da igualdade. Vou ver o que, é que vai acontecer. Ó. X igual a 6 mais y. Tá? Passei o y para o outro lado, troquei o sinal dele, ficou positivo. Gente, cuidado para não somar isso aqui e escrever 6y. Né? Não coloca isso aqui como 6y, não, que está errado. Beleza? Você vai deixar assim. Então, isso aqui que eu acabei de fazer, o que foi que eu fiz? Eu isolei o meu x, ó. Ele está sozinho do lado esquerdo, beleza? Esse é o primeiro passo que a gente faz, é isolar uma das letras. Eu escolhi o x para isolar e agora eu vou para o próximo passo. Então, gente, continuando aqui, ó. Substituir o que foi isolado anteriormente na outra equação. Ou seja, na outra equação, eu fiz o quê? Eu isolei o x e ficou assim, né? 6 mais y. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a outra equação. O que é a outra equação? É x mais y igual a 10. Tá? E eu vou substituir o que eu isolei aqui nessa equação. Ó.
Então aqui eu fiz o isolamento, né? Aqui está isolado. Quem é que está isolado? O teu x, tranquilo? Aí eu vou pegar esse x aqui, ó, e vou substituir aqui. Como é que eu vou fazer? Aonde tem o x, na outra equação, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever isso aqui, ó. 6 mais y. Então vamos lá. No lugar do x vai ficar 6 mais y, beleza? Coloca sempre entre parênteses quando for substituir. Depois eu explico por quê. E o resto continua, ó. Então o que foi que eu fiz, gente? Relembrando, vamos lá. Isolei o x na segunda equação, né? Essa aqui é a equação 2. E agora eu vou pegar a outra equação, que é a equação 1, e vou substituir o que eu isolei. Aonde tem x, eu vou escrever o quê? 6 mais y. Então, aonde tem x, eu escrevi o quê? 6 mais y. E o resto eu copiei igual. Agora, gente, quando eu eliminar esse parênteses, olha o que vai acontecer. Vai ficar 6 mais y igual a 10. Isso aqui é uma equação com uma incógnita. Isso a gente consegue resolver. Então, como é que fica aqui? 6 mais y, 2y igual a 10. Passa o 6 para o outro lado, né? Eu quero escrever esse 6 lá. Como é que vai ficar? 2y igual a 10 menos 6. Ou seja, 2y igual a 4. Passa agora o 2 dividindo, né? 4 dividido por 2, isso vai dar um y igual a 2. Tranquilo, gente? Professor, acabou? Não, porque agora você vai ter que fazer o quê? Achar o valor de x. Porque eu achei o valor de y. O valor de y é esse aqui, ó. Ah, professor, e como é que eu acho o valor de x? É o mais fácil. Porque você já fez o isolamento aqui, ó. Se eu substituir o y pelo valor que eu encontrei, eu vou encontrar x. Vê como é que fica agora, ó. Então, vou pegar o que eu isolei, né? X igual a 6 mais y. Quem é y? 2. Então, como é que fica, ó? X igual a 6 mais... y é quanto? 2. Logo, x igual a 6 mais 2, 8. Acabou, ó. Achei o valor de x. Achei o valor de y, tá? Então a minha solução, né, o conjunto solução, vai ser o quê? Esse par ordenado aqui, ó, 8 e 2. Lembrando que o valor de x sempre vem primeiro, o valor de y sempre vai depois. Tranquilo, gente? É assim que a gente resolve. Às vezes pode parecer um pouco complicado no início, mas quando você fizer uns 2, 3 sistemas desses, você pega a manha e faz o restante, tá? Então vamos ver mais alguns exemplos aqui. Beleza. Então vamos resolver esses dois sistemas abaixo. Vamos lá. Então, primeiro sistema, você tem isso aqui, né? Lembre-se do primeiro passo. Eu vou escolher uma das equações para isolar uma das letras, tá? Então vou escolher a segunda, porque me convém, eu acho mais fácil. Aí fica a critério de vocês. Então, pegando a segunda equação, x menos y igual a 14. Professor, eu preciso isolar toda vez o x? Não, você pode isolar o y, certo? Nesse caso, fica mais fácil eu isolar o x. Então, fica x igual a 14 mais y. Ó, tá vendo que eu isolei o meu x aqui, ó? Tá sozinho aqui, ó, do lado esquerdo. Então, esse x aqui, ele tá isolado. Tranquilo? Então, vamos para o próximo passo. Substituir o que eu isolei na outra equação. Que outra equação? A de cima, ó. X mais y igual a 26. Então, aonde tem x, eu vou escrever o quê? Isso daqui, ó. Aonde tem x, eu vou botar 14 mais y. Então, x aqui, ó. Abre um parênteses, 14 mais y. E o resto continua do mesmo jeito, ó. Mais y igual a 26. Aqui eu posso eliminar o parênteses sem precisar mexer em nada. Então, 14 mais y igual a 26. Já vou passar o 14 para o outro lado e somar os dois y, tá? Então, eu tenho 2y igual a 26 menos 14. Então, 2y vai ser 26 menos 14 dá quanto? Muito bem, vai dar o número 12, né? E agora eu passo o 2 dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 2 e y vai dar 6. Beleza? E agora, professor, como é que eu acho o valor de x? Tá fácil, cara. Você pega aqui, ó,
gente faz a substituição do y. Então eu tenho, deixa eu botar separado aqui. Então eu vou ter x igual a 14 mais, que é o valor de y? 6. Então x igual a 14 mais 6, 20. Beleza? Então a tua solução é o par ordenado, ó, 26 é a solução para esse sistema. Beleza? Vamos ver outro sistema aqui, ó. Mais um exemplo. Você tem esse sistema, né? 1, 2, tranquilo? E agora? Professor, eu quero escolher a primeira equação para isolar. Ok? Então 2x mais y igual a 4. Vou isolar o y agora. Por quê, professor? Porque se eu for isolar o x, vai dar um probleminha, porque eu vou ter que dividir por 2, vai ficar uma fração. Então, como a gente está avançando, está vendo aos poucos, vamos com calma, tá? Vamos escolher as partes mais fáceis para a gente resolver. Então, eu vou isolar o y. Beleza? Então, eu vou passar o 2x para lá. Aí fica y igual a 4 menos 2x. Porque ele era mais, passei para o outro lado e virou menos, tá? Então aqui eu já fiz, ó o que eu fiz. Deixei o meu y isolado. Tranquilo? Vamos lá. Vou pegar agora a minha outra equação. Tá? Vou pegar a segunda equação. X mais y igual a 3. E eu vou substituir agora quem? O y. Aonde tem y eu vou escrever o quê? 4 menos 2x. Então vamos lá, ó. X, repetir, mais o valor do y, eu vou substituir por isso daqui, ó. 4 menos 2x, certo? E isso daqui é igual a 3, beleza? Então vou eliminar o parênteses, porque eu tenho esse mais aqui, não mexe em nada, tá? Então x mais 4 menos 2x, isso é igual a 3. De novo, eu tenho uma equação uma equação de primeiro grau com uma incógnita, isso aqui a gente resolve fácil, tá? Então vou passar, o que é que eu vou fazer aqui, professor? Posso fazer a operação desses dois aqui, tá? E esse 4 eu vou passar ele para o outro lado, tranquilo? Então como é que fica, ó? X menos 2x, isso aqui vai dar menos x, tá? Isso é igual a 3, e agora eu escrevo 4, menos 4. Então, menos x vai ser igual a 3 menos 4, menos 1. Ó, lembra-se do que a gente viu nas equações, né? Quando a gente tem o x aqui negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, vou trocar o sinal de todos que estão na minha equação. Então, esse aqui troca, fica mais, e esse aqui troca, fica mais. Ou seja, x é igual a 1. Já achei o valor de uma das incógnitas. Agora eu vou achar o meu y. Fácil, né? É só eu pegar a minha outra equação, y igual a 4 menos 2, e substituir pelo valor de x. Só que x é 1. Então fica 2 vezes 1. Tranquilo? Então, continuando, y vai ser igual a 4 menos 2 vezes 1, 2. Né? E y vai ser 4 menos 2, 2. Fechou. Então isso significa que o meu y ele é 2 e o teu x é 1. Então a minha solução para ordenado vai ser 1 e 2. Tranquilo, gente? Então é isso, ó. O sistema a gente resolve dessa forma, tá? Dá um pouco de trabalho no início, mas quando a gente pega esse macetezinho aqui, o resto flui naturalmente. Vamos ver umas dicas aqui antes de a gente terminar. Então, galera, a minha dica aqui é: preste atenção nos coeficientes e nos sinais. Por quê? Às vezes o aluno passa para o outro lado, acaba esquecendo um sinal, vai substituir, esquece o sinal, tá? Então, muito cuidado quando a gente for fazer essas substituições, certo? E escolha a equação mais fácil para fazer a parte 1, ou seja, para você isolar. Então, imagina que eu queira isolar essa daqui, ó. Estou dando um exemplo, tá? Então, vou pegar a primeira para isolar uma das letras, tá? Digamos que eu queira isolar o x. Então, vai ficar 3x igual a menos 1 menos 2y. Eu não estou isolado ainda, tá? Esse 3 tem que passar para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó. 2y dividido por 3. Isso daqui, gente, para quem não tem tanto costume, né, em fazer operações com as frações,
vai sentir um pouco de dificuldade, né? Porque tem um 3 aqui, fazer as operações de soma, subtração, envolvendo equações que tenha frações, às vezes o aluno se confunde bastante, tá? Então, no início, a dica que eu lhe dou é: procure sempre a equação mais fácil para isolar, tá? Então veja que a segunda, ela é mais fácil do que a primeira para isolar, certo? Ah, professor, mas as duas estão difíceis, então paciência, aí você vai ter que trabalhar mais, certo? Mas se você tivesse isolado a segunda para substituir na primeira, não entraria em fração, ficaria uma coisa mais simples de se resolver, tá? E nos sinais que eu estou querendo dizer é na hora de substituir. Por exemplo, digamos que você isolou o valor de x e você tinha isso aqui, ó, 2 menos y. Aí a minha outra equação tá assim, ó. Só que o valor de x, ele tem sinal de menos aqui, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui agora? É simples, ó. Quando eu substituir o x, eu tenho que prestar atenção nesse sinal de menos. Então, esse menos ele já tá aqui, né? E agora eu vou substituir pelo 2 menos y. 2 menos y, beleza? E o resto eu vou copiar do mesmo jeito que estava. Então aqui eu tenho mais 2y igual a 10. Aqui, gente, tem que ter um cuidado. Ó. Eu tenho esse menos. Um menos antes de um parênteses, isso significa que eu vou ter que modificar o sinal de todo mundo que está dentro desse parênteses. Não é? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Modificando esse sinal de 2, fica menos 2. Modificando o sinal do y, fica mais y. Tá? E o resto eu continuo do mesmo jeito que a gente estava vendo. Beleza, gente? Então é assim. Paciência, tem que treinar essas coisas. Não é difícil, porém, a gente requer um pouco mais de atenção para poder resolver isso aqui e não estar cometendo alguns erros simples relativos a esse estudo. Tranquilo, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado. Infelizmente teve um probleminha aí de luminosidade, mas vamos relevar isso aí, tá? Qualquer coisa, estamos aqui, só deixar a mensagem nos comentários. E vamos que vamos estudar matemática, vamos pra cima. Valeu, pessoal, até a próxima.